Existe uma ideia peculiar em nossa cultura de que ajudar os outros é sempre a coisa certa a fazer. Somos ensinados desde muito jovens que, para sermos boas pessoas, amorosas e espirituais, devemos sempre dizer sim. Devemos estar sempre disponíveis. Devemos sempre dar. E se hesitarmos, se fizermos uma pausa, se ousarmos impor um limite ao nosso próprio bem-estar, então algo está errado conosco. Devemos ser egoístas. Devemos ser cruéis. Mas e se eu lhe dissesse que toda essa noção, essa programação cultural está invertida? E se essa necessidade compulsiva de ajudar a todos, de consertar a todos, de resgatar a todos, não for, na verdade, amor? E se for uma forma de interferência, uma maneira de interromper as próprias lições que a vida, em sua infinita sabedoria, tenta nos ensinar? Pense nisso. Quando você resgata continuamente alguém das consequências de seus próprios atos, o que você está realmente fazendo? Você não está ajudando essa pessoa a crescer. Na verdade, você está mantendo-a presa. Você está impedindo-os de aprender. Você está se interpondo diretamente entre eles e a sabedoria que só vem através da experiência direta e pessoal. Agora, não estou sugerindo que nos tornemos frios ou indiferentes. Isso seria apenas o outro lado da mesma moeda extrema, não é? A questão não é se devemos nos importar. A questão é como nos importamos. E talvez ainda mais importante, em quem escolhemos investir nossa preciosa e finita energia. Porque veja bem, existem certos tipos de pessoas que vão te sugar até a última gota. Elas vão pegar, pegar e pegar. E não importa o quanto você dê, nunca será o suficiente. A verdadeira tragédia não é apenas que elas estejam pegando. A tragédia é que você, com suas boas intenções, está impedindo-as de se confrontarem consigo mesmas, de crescerem. Vamos falar sobre 7 tipos de pessoas. Não para julgá-las ou condená-las, mas para aprendermos a reconhecê-las. Para que você possa proteger sua própria energia, proteger sua própria paz e permitir que eles tenham a dignidade de enfrentar as experiências necessárias para finalmente despertar. Número 1. O preguiçoso crônico. Há uma grande diferença, veja bem, entre alguém que está lutando e alguém que simplesmente desistiu. A pessoa que está lutando aceitará sua ajuda e a usará como um trampolim. Ela usará esse impulso para se reerguer. Mas a pessoa preguiçosa crônica, ela usará sua ajuda como uma rede. Ela tomou a decisão, consciente ou inconscientemente, de que a vida é simplesmente difícil demais e que outra pessoa deve se responsabilizar por carregar seu peso. E no momento em que você intervém para ajudá-la, você se torna essa outra pessoa. Você se torna a pessoa de quem ela depende, não porque ela seja incapaz de fazer as coisas sozinha, mas porque descobriu que, se esperar o tempo suficiente, alguém sempre fará por ela. Observe o que acontece na natureza. Uma mãe-pássaro não continua trazendo comida para um filhote que se recusa a sair do ninho. Uma árvore não continua a fornecer nutrientes a um ramo que não dá frutos. A natureza é muito clara quanto a isso. Se algo não produz, se não contribui, acaba sendo cortado. Isso não é crueldade, é sabedoria. A pessoa, cronicamente preguiçosa, sempre terá uma biblioteca de desculpas. Ela lhe contará sobre sua infância difícil, sua sequência de azar, suas circunstâncias injustas. E muito disso pode até ser verdade. Mas aqui está a pergunta que você deve fazer. O que ela está fazendo a respeito agora? Está tomando alguma providência, por menor que seja, para mudar sua própria situação? Ou está simplesmente esperando
que outro salvador apareça e resolva tudo para ela. Quando você ajuda alguém que se recusa a se ajudar, você rouba dessa pessoa algo precioso. Você rouba dela a satisfação de sua própria conquista. Você rouba dela a força que só se forja no fogo da superação das dificuldades. Você rouba dela justamente o que ela mais precisa: a descoberta de que, na verdade, é capaz de se sustentar sozinha. Alguns de vocês têm carregado pessoas nas costas por anos. Vocês pagam suas contas, resolvem seus problemas, limpam suas bagunças, e a cada vez que fazem isso, dizem a si mesmos que estão sendo gentis. Mas e se a sua gentileza for, na verdade, uma forma de crueldade? E se a sua ajuda for justamente o que os mantém fracos? E se o seu apoio for a muleta que os impede de aprender a andar sozinhos? A pessoa preguiçosa precisa sentir o desconforto. Ela precisa experimentar as consequências naturais de suas escolhas, porque é somente quando a dor de permanecer na mesma situação se torna maior do que a dor da mudança que ela finalmente se moverá. Número 2. O perpetuamente ingrato. Você já reparou como algumas pessoas recebem um presente extraordinário e o tratam como se não fosse nada? Você pode lhes dar seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seu próprio coração, e elas aceitarão sem pensar 2 vezes, sem agradecimento, sem reconhecimento, sem qualquer demonstração de apreço. Isso não é um simples descuido. É uma questão profunda de caráter. Gratidão não se resume a boas maneiras. Gratidão é o sinal de uma pessoa que reconhece fazer parte de algo maior do que ela mesma. Uma pessoa grata entende que cada bênção, cada gentileza não é algo que lhe é devido, é algo dado livremente. E quando você entende isso, você trata esses presentes com reverência. Mas a pessoa ingrata age com base em um sentimento de merecimento. Ela acredita que o mundo lhe deve algo. Ela acredita que sua ajuda é um direito dela. E quanto mais você lhe dá, mais ela se sente no direito de fazer o que lhe é devido. É um paradoxo estranho e frustrante, não é? Quanto mais você se doa a ela, menos ela parece apreciar. Certa vez, conheci um homem que ajudou um amigo a pagar o aluguel por 6 meses seguidos. Mês após mês, ele sacrificou o próprio conforto para garantir que o amigo tivesse um teto sobre a cabeça. E sabe como o amigo reagiu? Reclamou. Reclamou que o apartamento era pequeno demais. Reclamou que o bairro não era bom o suficiente. Reclamou que tinha que viver assim enquanto outros tinham muito mais. Nenhuma vez ele disse obrigado. Nenhuma vez reconheceu o sacrifício. E quando os 6 meses terminaram e o homem não pôde mais ajudar, sabe o que aconteceu? O amigo ficou com raiva, sentiu-se traído, como se a ajuda que recebera não fosse um presente, mas uma dívida que agora estava sendo cobrada injustamente. Essa é a natureza dos ingratos. Eles não veem bondade, veem fraqueza, não veem generosidade, veem oportunidade, e vão pegar e pegar até não sobrar nada de você para dar. Quando você ajuda uma pessoa ingrata, você não está semeando em solo fértil, você está jogando-os em um poço sem fundo. E não importa o quanto você jogue, o poço nunca se encherá. Número 3. Os arrogantes e hipócritas. Existem pessoas neste mundo que não querem sua ajuda. Eles querem sua validação. Eles não querem sua sabedoria. Eles querem que você confirme o que eles já acreditam. E se você se atrever a oferecer qualquer perspectiva que desafie a visão que eles têm de si mesmos, eles rejeitarão você e sua ajuda inteiramente. A pessoa arrogante não sofre de falta de conhecimento. Eles estão sofrendo de um excesso de orgulho. Eles acreditam que já sabem.
Eles acreditam que seu caminho é o único caminho certo, e qualquer um que sugira o contrário está, por padrão, errado. Agora, o orgulho é uma coisa curiosa. Muitas vezes se disfarça de confiança, mas por baixo é quase sempre medo. A pessoa arrogante tem medo de estar errada, porque toda a sua identidade é construída sobre a base frágil de estar certa. Se admitirem que não sabem alguma coisa, se reconhecerem que precisam de ajuda, todo o seu senso de identidade começa a desmoronar. E então, eles dobram. Eles defendem, eles discutem, eles rejeitam. Você não pode ajudar uma pessoa assim. Não porque não possam receber ajuda, mas porque não acreditam que precisem dela. E até que eles próprios cheguem a essa conclusão, qualquer coisa que você oferecer será vista como um ataque e será desperdiçada. As grandes tradições de sabedoria compreenderam isso. Seus professores não perseguiam as pessoas. Eles não imploraram para que ouvissem. Eles simplesmente disseram o que precisava ser dito e seguiram em frente. Eles compreenderam um princípio muito importante. Não se pode forçar a sabedoria a alguém que está comprometido com a sua própria tolice. A pessoa arrogante deve cair. Eles devem experimentar as consequências do seu próprio orgulho. Eles devem bater no chão com força suficiente para finalmente olhar para cima e perceber que de fato não têm todas as respostas. E só então, quando forem humilhados, quando estiverem quebrantados, estarão finalmente prontos para receber a ajuda que provavelmente esteve disponível o tempo todo. Número 4. Os habitualmente maus. Agora, quero ter muito cuidado aqui. Vivemos numa época em que as pessoas não gostam de usar palavras como perverso ou mau. Preferimos uma linguagem mais suave. Dizemos que alguém está problemático ou incompreendido, mas devemos ser honestos. Existem pessoas neste mundo que não estão confusas. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e o fazem mesmo assim. A pessoa perversa não é alguém que comete erros. Todos cometemos erros. A pessoa má é alguém que fez da maldade o seu modo de vida. Eles mentem, trapaceiam, manipulam, prejudicam os outros sem remorso. E quando confrontados, eles não se arrependem. Eles justificam. Quando você ajuda uma pessoa má, você se torna cúmplice. Você habilita o comportamento deles. Você dá a eles os recursos, a cobertura, a energia para continuarem causando danos. E deixe-me dizer uma coisa: eles usarão o que você lhes der, não para mudar, mas para ir mais fundo em sua escuridão. Há uma razão pela qual as tradições de sabedoria em todas as culturas alertam contra o apoio àqueles que praticam o mal. Não é porque nos falta compaixão. É porque reconhecemos que algumas pessoas escolheram um caminho que leva à destruição. E se você tentar tirá-los desse caminho contra a vontade deles, eles apenas o puxarão para ele junto com eles. A pessoa perversa não quer ser salva. Eles querem ser empoderados. Eles querem alguém para financiar os seus esquemas, para encobrir as suas mentiras, para limpar a sua bagunça. E se você assumir esse papel, não os estará ajudando. Você está fazendo parceria com a própria escuridão que os está consumindo. Número 5. O tolo incurável. Um tolo não é alguém que não tem inteligência. Algumas das pessoas mais tolas que já conheci são incrivelmente inteligentes. Um tolo é alguém que se recusa a aprender. Eles cometem os mesmos erros repetidamente. Eles ignoram conselhos. Eles rejeitam a sabedoria. Eles tocam repetidamente no fogão quente e depois se perguntam por que suas mãos estão sempre queimadas. A diferença entre uma pessoa sábia e um tolo é muito simples. Uma pessoa sábia aprende com a experiência.
Um tolo não. Agora, aqui está o que torna isso tão difícil. O tolo muitas vezes virá até você em perigo. Eles estarão em crise. Eles ficarão desesperados. E seu coração estará com eles. Você vai querer ajudar. Você vai querer resgatá-los. Mas se você observar atentamente a história deles, verá um padrão. Esta não é a primeira crise deles. Esta não é a primeira vez que eles precisam de um resgate. Na verdade, eles já estiveram exatamente na mesma situação, ou semelhante, várias vezes antes. E cada vez, alguém os ajudou. E todas as vezes, assim que a crise passou, eles voltaram ao mesmo comportamento que os colocou em apuros. O tolo é como uma pessoa que se afoga no oceano e se recusa a pegar o colete salva-vidas. Você joga para eles, mas eles continuam se debatendo, espirrando água e afundando. E se você pular para salvá-los, eles subirão em cima de você. Eles vão puxar você para baixo também. Você não pode salvar um tolo de si mesmo. Somente a vida pode ensiná-los. Somente as consequências implacáveis e dolorosas de suas próprias ações podem finalmente romper sua teimosia. E se você continuar intervindo, estará evitando que essas consequências façam o trabalho necessário. Número 6. O mestre da manipulação. O manipulador é talvez a pessoa mais perigosa desta lista, porque muitas vezes é a mais difícil de reconhecer. Eles não vêm até você com exigências. Eles vêm até você com histórias. Eles não tiram de você diretamente. Eles fazem você querer dar. O manipulador entende a natureza humana. Eles sabem que pessoas boas querem ajudar. Eles sabem que pessoas gentis se sentem culpadas quando dizem não. E eles usam esse conhecimento como um instrumento afinado. Eles lhe dirão exatamente o que você precisa ouvir. Eles vão brincar com suas emoções. Eles farão você se sentir especial, necessário, importante. E antes que você perceba, você está fazendo coisas por eles que nunca faria por mais ninguém. O manipulador é um metamorfo. Com uma pessoa, eles são a pobre vítima. Com outro, eles são o herói incompreendido. Eles mudam sua história dependendo de com quem estão falando. E se você comparar notas com outras pessoas que lidaram com elas, descobrirá, para sua surpresa, que as histórias não coincidem. Quando você ajuda um manipulador, você não está ajudando uma pessoa necessitada. Você está alimentando um sistema. Você está fornecendo recursos para que eles continuem seus jogos destrutivos. E no momento em que você parar de dar, no momento em que você perceber o ato, eles se voltarão contra você, eles vão pintar você como o vilão. Eles vão contar a todos como você os ofendeu. E então eles passarão para o próximo alvo. Número 7. O rebelde impenitente. Finalmente, há a pessoa que sabe o que é certo, mas se recusa a fazer o certo. Ela foi ensinada, foi avisada, foi corrigida, mas simplesmente não se importa. Fez uma escolha consciente de continuar em seu caminho destrutivo, e nada que você diga ou faça mudará sua opinião. A pessoa impenitente não é ignorante. Ela é desafiadora, sabe o que é certo, mas prefere o que é errado. E quando você tenta ajudá-la, ela acena com a cabeça, sorri e concorda com tudo o que você diz. Mas no momento em que você vira as costas, ela retorna aos seus velhos hábitos. Este é talvez o tipo de pessoa mais difícil de se desapegar, porque você consegue ver o potencial dela, você consegue ver o bem nela, você consegue ver o que ela poderia se tornar se apenas mudasse. E então, você continua esperando. Você continua acreditando que desta vez será diferente, mas nunca é. A pessoa impenitente precisa querer mudar por si mesma, e enquanto esse desejo não vier de dentro deles,
Toda a ajuda do mundo não fará diferença. Você não pode desejar a cura deles mais do que eles a desejam. Você não pode lutar pela liberdade deles com mais afinco do que eles estão dispostos a lutar por ela. E se você tentar, só se esgotará, enquanto eles permanecerão exatamente os mesmos. Então, o que fazemos com tudo isso? Nos tornamos frios? Construímos muros ao redor de nossos corações e paramos de ajudar as pessoas completamente? Não, claro que não. Aprendemos discernimento. Aprendemos a reconhecer a diferença entre alguém que está lutando e alguém que está preso. Aprendemos a distinguir entre alguém que precisa de uma mão amiga e alguém que só quer se aproveitar. Aprendemos a ver com clareza, sem julgamento, mas também sem ilusão. A verdadeira compaixão não é condescendência. A verdadeira compaixão, às vezes, significa dar um passo para trás. Significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Porque muitas vezes é somente através dessa dificuldade, dessa adversidade, ao chegar ao fundo do poço, que as pessoas finalmente encontram a motivação para despertar. Quando você ajuda as pessoas certas, você vê os frutos. Quando você investe em solo fértil, vê o crescimento. Mas quando você dedica sua preciosa energia àqueles que não estão prontos, que não querem mudar, que apenas te usarão e te drenarão, tudo o que você verá é desperdício. Sua energia é preciosa. Seu tempo é finito. Seus recursos são limitados. Você precisa ser sábio sobre onde os investe. Nem todos merecem sua ajuda. E dizer isso não é crueldade, é sabedoria. Então, pergunte-se hoje: quem estou ajudando que provavelmente deveria deixar ir? Quem estou resgatando que realmente precisa cair? Quem estou permitindo que precise, mais do que tudo, enfrentar as próprias consequências? E quando encontrar a resposta, tenha a coragem de dar um passo para trás. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a compreensão silenciosa e amorosa de que, às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por outra pessoa é permitir que ela experimente todo o peso de suas próprias escolhas. Porque, no fim, você não pode salvar ninguém. Você só pode amá-los e apontar o caminho. Se eles escolherem trilhar esse caminho ou não, isso depende inteiramente deles.